Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o título Profecia e Deus. Com esse assunto, vamos encontrar as razões proféticas do porquê Deus tinha que vir a esta terra. O que teria acontecido se Deus não viesse a esta terra em carne? Precisamos pensar sobre essa pergunta. O que vocês acham que teria acontecido se Ele não viesse? Poderíamos comer da árvore da vida? Poderíamos guardar a nova aliança? Sião poderia ter sido estabelecida? Entre todas as profecias da Bíblia, nenhuma profecia poderia ter sido cumprida se Ele não tivesse vindo. A vinda de Deus é o maior presente dos presentes para a humanidade. Apesar disso, quando Deus nasceu em Belém, cerca de 2000 anos atrás, e quando Ele nasceu na Coreia, nos confins da terra, no Oriente, nesta época, o mundo não reconheceu Deus, que estava habitando entre eles, e não compreendeu quanto precioso Ele é. É por isso que eles cometeram a terrível obra de crucificá-lo 2000 anos atrás. E até mesmo gritaram: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Hoje, vamos estudar a profecia e ver como Deus, que veio para a terra, guiou seu povo nesta última época, cumprindo todas as profecias. A menos que Ele viesse, não poderíamos receber a bênção do perdão dos pecados. Não poderíamos conhecer o caminho da vida eterna, nem o caminho para o céu, Sião, a nova aliança. Não encontraríamos a Mãe Jerusalém Celestial, nem poderíamos receber a salvação. Apenas com esses pensamentos, não podemos evitar em nos regozijar grandemente pela vinda de Deus para a terra. Há muitas razões pelas quais Deus veio para a terra. Entre elas, hoje, vamos confirmar o ensinamento bíblico de que Ele veio para a terra para restaurar a verdade perdida. Vejamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus veio para a terra e explicou a parábola do joio, para nos despertar sobre como a verdade seria perdida. E sobre como poderíamos finalmente ser capazes de distinguir a verdade da falsidade nos últimos dias. Há uma parte fundamental aqui que precisamos prestar atenção. Essa verdade foi entregue para a humanidade através de Cristo. E então, a falsidade foi semeada na terra, pelo diabo, nosso inimigo. Quando os servos perguntaram: queres que vamos e arranquemos o trigo? O que o dono respondeu? Enquanto estão arrancando o joio, vocês podem acabar arrancando o trigo com eles. Deixe-os crescer juntos. De acordo com essa parábola, a verdade e a falsidade estão crescendo juntas neste mundo. Nos últimos dias, contudo, Deus dirá: primeiro, colha o joio e atai-os em feixes para ser queimado. Então, reúna o trigo e o traga para o meu celeiro,
eterno céu. Foi assim que Deus explicou a parábola. Quando reunirmos todas as verdades que Jesus deixou para a nossa salvação, podemos colocá-las juntas na nova aliança. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22. A boa semente que Jesus semeou na parábola se refere à nova aliança. No versículo 7 diz: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Essa é a cena explicando a Páscoa. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice. De qual aliança? Da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Quando Jesus veio para a terra, Ele deixou a verdade da nova aliança como sua última vontade, um dia antes de ser crucificado por toda a humanidade. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vós se refere às pessoas que serão salvas. Para essas pessoas, Jesus estabeleceu a verdade da nova aliança. Como parábola diz, Ele semeou boa semente no seu campo. De fato, a nova aliança é uma boa aliança. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31, e vejamos quão boa é. No capítulo 31, versículo 31 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, o quê? Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem firmará a nova aliança? Precisamos prestar atenção cuidadosamente nisso. A Bíblia diz que é Deus. Deus irá estabelecer a nova aliança. Portanto, nenhum profeta ou pessoa pode estabelecer a nova aliança, não importa o quanto estudem a Bíblia. Vamos supor que um ator recebeu seu script para uma peça. E, se ele atuar por um papel destinado a outra pessoa, ninguém diria que é certo. Se ele fizer isso, todas as cenas ficarão erradas e a peça será cancelada. Da mesma forma, somente Deus possui o papel de estabelecer a nova aliança. É isso que a Bíblia profetiza. Vamos ver o versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. O que minhas leis se refere? É a lei da nova aliança que Deus estabeleceu. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois, o quê? Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa nova aliança é para ser estabelecida por Deus. Por isso, ela não pode ser estabelecida pelo apóstolo Pedro, embora ele estivesse com Jesus. Embora Paulo tivesse grande influência no evangelho da igreja primitiva, a nova aliança não pode ser estabelecida pelo apóstolo Paulo. Somente quem pode estabelecer essa verdade? Está escrito: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem é eu aqui? É somente Deus quem pode fazer a obra.
Também está escrito, através da nova aliança, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Em outras palavras, o perdão de pecados está prometido na nova aliança. A esse respeito, Jesus falou em uma parábola dizendo: um homem semeou boa semente em seu campo. Quão bom teria sido se a nova aliança tivesse sido guardada até o fim. No entanto, a Bíblia já profetizou que o diabo se esforçaria muito para destruir a verdade estabelecida através da carne e do sangue de Deus. Vendo a profecia, vamos descobrir a relação entre a profecia e Deus em detalhes. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Altíssimo, aqui, se refere a Deus, certo? Então, quem fala contra Deus? Não há ninguém, além de Satanás, que fala contra Deus. Satanás falará contra o Altíssimo. Magoará quem? Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará, o quê? Em mudar os tempos e a lei. Ele cuidará em mudar os tempos da verdade, as leis e as festas estabelecidas por Deus. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como Jesus explicou na parábola do joio, depois dele semear a boa semente, no campo, seu inimigo veio e semeou o joio entre o trigo, enquanto todos dormiam. A boa semente foi semeada primeiro, e então coisas más foram semeadas por cima. Enquanto cresciam, os servos viram o joio ferir o trigo. Por isso, eles imediatamente falaram com o dono: Senhor, não semeamos joio no campo, mas eles estão crescendo forte. Quer que os arranquemos? O dono disse: não, temendo que eles arrancassem o trigo também. Ele os deixou crescer juntos. É por isso que a verdade e a falsidade coexistem no mundo de hoje. Deus semeou a boa semente da verdade da nova aliança na terra, mas o diabo semeou a iniquidade sobre ela. De acordo com a história cristã, havia a verdade de Deus na era apostólica. Depois da era apostólica, muitas falsas doutrinas foram introduzidas na igreja. A cruz, Natal, culto dominical e outras cerimônias que não são encontradas na Bíblia. Todas essas coisas pertencem ao joio hoje. No fim da era apostólica, tais coisas começaram a aparecer, e por isso os apóstolos pediram aos santos para ficarem alertas, vigilantes. Não acrescente nada às palavras, nem tire delas. Nunca aceite outro evangelho além do evangelho de Cristo. Nunca se desvie do caminho aberto por Cristo. Caso contrário, nunca alcançarão o céu. Os apóstolos advertiram severamente os santos. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo disse categoricamente para os membros da igreja na Galácia: não sigam um evangelho diferente. Contudo, desde o fim da era apostólica, coisas seculares começaram a entrar na igreja, corrompendo o evangelho de Cristo, e assim passou a ser notável durante o século IV. Como sabemos bem, em 321 d.C., a obra de destruir o sábado, ou seja, o descanso no domingo, foi acelerado. Satanás começou a mudar os tempos e as leis de Deus. O culto dominical foi organizado muito naturalmente entre o povo de Deus, junto com o descanso no domingo. Em 325, a Páscoa foi abolida. Então, em 354, o Natal apareceu. O que não estava na Bíblia continuou aparecendo na igreja, pouco a pouco, como se fosse a verdade. Eles começaram a aparecer uma após a outra. Em cerca de 431, a cruz começou a ser colocada dentro da igreja. É sobre isso que os apóstolos estritamente nos avisaram. Se você pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, ou praticar, você será amaldiçoado. Portanto, tenha muito cuidado. Na parábola do joio, quem semeou um evangelho diferente do evangelho de Cristo? Jesus disse: um inimigo fez isso. O inimigo é o diabo. Satanás estava fazendo isso. Você nunca deve concordar com Satanás ou segui-lo, porque esse é o caminho para o inferno eterno, punição e maldição. Jesus ensinou que nunca devemos ir para esse caminho. Como os anos passaram, a falsidade foi considerada como verdade. Muitas pessoas aguardavam por um tempo, como um costume, estando escrito na Bíblia ou não. Elas não se importam e dizem: eu vi pessoas adorando a cruz na igreja. As pessoas oram ansiosamente debaixo da cruz. Elas beijam a cruz. Contudo, nenhuma dessas coisas são baseadas na Bíblia. As cerimônias de adoração ao Deus Sol, Mitra, foram introduzidas na igreja. Hoje, o Natal, o culto dominical e a veneração da cruz são parte disso. Todos foram introduzidos pela religião do Deus Sol, não pelo evangelho ensinado por Cristo. Apesar disso, essas coisas foram estabelecidas como um costume entre as pessoas por um longo tempo. Por isso, parece natural ir para o culto no domingo. No entanto, quando dizemos, nós guardamos o culto de sábado, elas nos consideram como estranhos. O que os anjos celestiais dirão? Se eles disserem, guardamos o culto dominical, os anjos vão considerá-los como estranhos. Deus também, com certeza, irá dizer, eu nunca ordenei que guardasse tal coisa. Quem te ordenou que fizesse isso e que você guardasse o domingo? O que é considerado estranho no céu é guardado naturalmente na terra. As doutrinas iníquas já foram estabelecidas por um longo tempo. Então, quem virá e restaurará a verdade da nova aliança? Quem irá semear a boa semente outra vez para a humanidade? Quem irá abrir a relação entre Deus e nós, onde Deus diz, eu serei vosso Deus e vós serei o meu povo? É por isso que o título de hoje é Profecia e Deus. Devemos ver todas as coisas como elas são profetizadas. Alguém diz, pão e vinho? Eu também posso trazer isso. Não é assim. Nós, humanos, estamos apenas seguindo o caminho que Deus abriu. Deus fez conhecido todas as coisas e nos despertou. Nunca podemos ser os desbravadores na profecia, que deve ser cumprida por Deus. Essa é a profecia da Bíblia. Então, quem virá e restaurará a verdade que foi perdida durante a Idade das Trevas? Há muitos testemunhos bíblicos e profecias sobre isso.
Vamos descobrir através do livro de Ezequiel, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 5. Assim, se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Já que não havia pastor para guardar, proteger e ensinar a verdade a eles, o rebanho de Deus foi espalhado pelo mundo e se tornou comida para todas as feras. A humanidade viveu nesse estado espiritual. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Até o tempo do Pai vir para a terra, a humanidade foi espalhada como comida para as feras, sem um pastor. Portanto, Deus proclamou que Ele não as deixaria, mas que apareceria nos últimos dias para cuidar de suas ovelhas. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, diz o Senhor Deus. Deus disse que Ele viria para resgatar o seu rebanho e cuidar das suas ovelhas, para que elas não sejam mais alimento para as feras. Vejamos o versículo 15 de novo. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Nesse versículo, Deus disse, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E há outro versículo, em que Deus será o seu pastor. Versículo 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo, quem? Davi, é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. No versículo 15, ele disse, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E no versículo 23, ele disse, o meu servo Davi é que as apacentará. Vendo esses dois versículos, podemos estar confusos. Contudo, esses dois versículos são o mesmo. Isso significa que Deus virá para a terra em nome de Davi. A Bíblia nos ensina que ele virá para a terra em semelhança humana, como o pastor, para encontrar seus filhos perdidos. Vamos para o capítulo 37, versículo 24. O meu servo Davi, o quê? Reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. O profeta Ezequiel apareceu 450 anos depois da morte de Davi, o segundo rei de Israel. Davi já estava morto há 450 anos nesse momento. Então, a quem Davi representa no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24? Ele representa Deus no capítulo 34. Deus descreveu a sua vinda em carne ao dizer, Davi virá para a terra e os apacentará. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus, o quê? Juízos. E o quê? Guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles qual aliança? Aliança de paz. Será aliança perpétua. Eventualmente, a aliança perpétua é a nova aliança estabelecida por Davi. Será uma aliança eterna. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel.
quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. No livro de Ezequiel, capítulo 34 e capítulo 37, como Deus reuniu e apacentou seu rebanho que estava vagando e desgarrado, sem um pastor, quando ele veio em nome de Davi, ele ensinou a eles as suas leis e os fez guardar os seus decretos. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7, está escrito: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. No versículo 19, Deus fez a conclusão sobre a Páscoa. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A nova aliança foi necessária não apenas no tempo da sua primeira vinda. Seus rebanhos foram espiritualmente desviados e se tornaram comida para as feras. Porque a verdade da nova aliança desapareceu nos últimos dias. Então, Deus disse: eu mesmo apacentarei o meu rebanho e buscarei as perdidas. Curarei a enferma e fortalecerei a fraca, eu farei tudo isso. Eventualmente, isso não significa que Deus virá para a terra, em nome de Davi, para trazer de volta a lei da verdade, da nova aliança, para suas ovelhas perdidas. Ele tomou um pão e disse: esse é o meu corpo. E tomou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Quem é aquele que traz de volta a verdade nos últimos dias? Ele é o nosso Deus. O profeta Isaías profetizou isso. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos, e vinhos velhos bem clarificados. A Bíblia diz que Deus preparará uma festa com vinhos velhos, o melhor dos vinhos. Vamos continuar com o versículo 7, para ver o que Deus nos dá através do vinho. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte, o quê? Para sempre. Deus dará um banquete onde Ele tragará a morte para sempre. O vinho é dado no banquete. Então, há algum registro sobre destruir a morte para sempre com vinho no Novo Testamento? Deus disse que quem comer o pão da Páscoa e beber o vinho da Páscoa terá a vida eterna. Dar a vida eterna e destruir a morte para sempre tem o mesmo significado. Aqui, a Bíblia diz que Deus tragará a morte para sempre com vinhos velhos. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, descreve Jesus estabelecendo a nova aliança com o pão e o vinho da Páscoa, certo? Através disso, podemos entender que finalmente a nova aliança é a verdade da vida eterna, a qual é estabelecida por Deus. Vejamos o versículo 8 de novo. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. Versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus. Em quem? O quê? Em quem esperávamos, e Ele nos, o que fará? Nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Antes do Pai vir a esta terra, estávamos espiritualmente cansados, espalhados como ovelhas sem pastor, como profetizado no livro de Ezequiel, capítulo 34.
Contudo, Deus veio a esta terra para ser nosso pastor, para que pudéssemos voltar para nosso eterno lar celestial. Agora estamos vivendo uma vida abençoada. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 9, diz: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. A Bíblia diz que estávamos esperando aquele que nos despertará para a verdade. Por Deus vir a esta terra em carne, a Bíblia diz que Ele veio em nome de Davi. Ele também estava profetizado para reinar no trono de Davi, como já foi mencionado no livro de Isaías, capítulo 9, certo? Por isso, estamos diligentemente estudando as profecias sobre o reinado de 40 anos de Davi. De acordo com essa profecia, Jesus pregou o Evangelho do Reino por 3 anos, quando ele veio pela primeira vez, e completou os 37 anos restantes do seu ministério em sua segunda vinda. Ao fazer isso, ele cumpriu a profecia sobre os 40 anos do reinado de Davi e ascendeu ao céu. Através disso, podemos compreender que ele é realmente o nosso Deus. Também, todas as profecias focam na Mãe Jerusalém Celestial, a quem o Pai revelou para nós. Certo? Não precisamos mais vagar. Irmãos e irmãs de Sião, através dessa oportunidade, eu gostaria de lhes pedir mais uma vez para seguir o caminho de Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que vieram a esta terra para nos salvar e dizer com confiança: certamente este é o nosso Deus, Ele é verdadeiramente nosso Deus. Para que todos nós possamos entrar no eterno reino dos céus. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.